Então, a convergência do método iterativo linear. Então, o teorema, né? Ok? Então, se é uma raiz de f de x aproximadamente centrada no intervalo i. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que tem um intervalo i, né? Que a raiz está no centro desse intervalo, mais ou menos isso, certo? Então, primeiro é o φ, primeiro define o xi, depois o intervalo i, tá? Então, quer dizer, né? O intervalo i é uma vizinhança do xi, certo? Aproximadamente centrada nesse intervalo i. E g de x é uma função de iteração ou seja, né, que nem daquelas funções que a gente estava utilizando o né, método de ponto fixo. Né? Aí a sequência dos conjunto dos x de i, né, gerado, né, pelo processo iterativo x de i mais 1 é igual a g de x de i, certo? Então, começa com x0, aplico e obtenho x1. Depois x1, aplico e obtenho x2. x2, aplico g né? E obtenho x3. Ok? Então, quando que vai convergir função g, né? Para a raiz xi. Ok? G é uma função de iteração do f de x. Então, ela vai convergirá, né? Para xi, né? A sequência vai convergir para xi. Se os três, né? Se os três itens forem verdade. Então, primeiro item. G de x e g' de x contínuas nesse intervalo i, okay? Que é a vizinhança da raiz. Okay? Então, g de x, a função de iteração g de x, g' de x, ela tem que ser contínua, tanto ela e a sua derivada tem que ser contínuas em i. Okay? O ponto inicial, o chute inicial x0, ele está nesse intervalo i, está nessa vizinhança que eu defini. Ok? Na verdade, ele pode determinar essa vizinhança. É o que a gente vai fazer. Ok? E, finalmente, aquela condição que a gente já descobriu, né? Que o módulo da g', né? O módulo da derivada de g sobre a raiz, né? Ela é menor do que o número m, que é menor do que 1. Tá? Então, esse m seria uma cota superior, né? Está definindo esse m. M é uma cota superior para o g de linha no intervalo i, certo? E essa cota superior ela é inferior a 1, ok? Então, não, ou quer dizer o seguinte, não adianta no limite o g de linha ser 1,
ok? Não adianta no limite o g' ser 1. Okay? Então, g' tem que ser menor do que m, né? Menor ou igual a m, que é uma cota superior, que é inferior a 1. Okay? E esse m, né? É o número, né? É o número entre 0 e 1, né? Obviamente. Né? Ok? Então, se essas três condições forem cumpridas, há convergência. Ok? Então, em geral, o que a gente vai fazer? Né? Então, eu vou ter a função f de x, que eu quero encontrar a solução de f de x igual a zero, que é xi, a raiz xi. Okay? Como eu não conheço xi, não dá para eu trabalhar com g' de xi. Certo? Mas eu sei mais ou menos onde está a raiz. Então, eu posso ter uma ideia do intervalo i. Ok? De onde deve estar o intervalo i. Em geral, a gente já sabe mais ou menos onde a gente quer pôr o x0, certo? Aí agora a gente vai estudar, né? Pega, estuda a função g, certo? De forma a descobrir, né? Em quais intervalos a função g tem a derivada em módulo menor do que 1. Então, nesse intervalo é que pode haver convergência. Então, tanto a raiz quanto o x0 teriam que estar nesse intervalo. E aí, nessa condição, a gente tem convergência do método. Ok?